A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para os meus caminhos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, estamos mais uma vez aqui no nosso culto de oração para pensar a Bíblia e para pensar a nossa caminhada. Sendo assim, hoje o texto bíblico do profeta Oséias 6:3, parte A. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E eu queria pensar com vocês neste momento sobre o tema experimentar Deus. E quando a gente pronuncia a palavra Deus, o que é que vem em nossa cabeça? Qual a referência que nós temos? É importante a gente perceber que uma ideia sobre Deus é uma construção social e histórica. Ela não é feita do nada. Ela é produzida por homens e mulheres em contextos específicos e com uma tentativa, então, de uma aproximação, de uma identificação com esse sagrado. Devemos nos lembrar do teólogo Rubem Alves quando faz uma bonita metáfora entre o pássaro encantado e o pássaro empalhado. Segundo ele, o pássaro encantado é esse que chega quando quer e sai a hora que quer. Ninguém pode controlar, ninguém pode limitar. É mistério que canta e que gera encanto na vida das pessoas. Já o pássaro empalhado é um ídolo, é uma limitação, é algo restrito, que pode então gerar controle, dogma, que pode então manipular aqueles que olham para esse símbolo e podem então usar de uma maneira para o seu próprio prazer. Então muitos pensam que estão diante da representação do mistério, do pássaro encantado, mas muitas vezes estão diante de um ídolo, tentando limitar aquilo que não pode ser controlado. Lembremos também do Desmond Tutu quando diz que Deus não é cristão. Então, essa percepção identitária de Deus, ela é forjada nos processos sociais e históricos. Por isso, muitas pessoas têm dificuldade de pensar uma representação de Deus enquanto negritude, enquanto mulher. Por quê? Porque em nossa cabeça existe um imaginário de um Deus homem e branco. E aí é um processo histórico, cultural, onde colonização se confundiu com cristianização muitas vezes, e o não respeito à nossa diversidade cultural também foi um grande problema. Nesse sentido, eu quero convidar você a uma percepção do teólogo e missionário Richard Shaw. E ele dizia que nesse processo de experimentar Deus, nós devemos nutrir uma triangulação que para ele deu muito certo. Dará ou não para a nossa jornada hoje? Orar, estudar e agir. Então, experimentar Deus, sem dúvida alguma, meus irmãos e minhas irmãs, é um ato de fé. E sem fé é impossível agradarmos a Deus. Mas que fé é essa? O que é esse exercício de espiritualidade e de oração? Quando nós clamamos a Deus, quando nós colocamos a nossa vulnerabilidade diante do Senhor, é para ficar parado, inerte,
querendo que Deus resolva tudo e a gente não produz nada? Ou produzimos tantas coisas porque Ele mesmo nos deu força e nos coloca de pé e achamos também que somos capazes de dar a última palavra e resolver qualquer questão que está diante de nós? Então, todos esses extremos, a meu ver, é muito perigoso. Ficar parado e jogar para Deus, ou dizer eu não preciso de Deus e eu mesmo resolvo todas as coisas. Nós não podemos cair nessa cilada. Imagino, defendo, que é muito mais importante, assim como diz o salmista, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem, a mulher que nele confia. Experimentar Deus, então, é um ato de fé, é um ato de coragem, onde nós nos colocamos diante desse mistério, o luminoso, o totalmente outro, o painho querido, a maninha querida, que nos acolhe, que sabe quem somos, que conhece a nossa interioridade e que nos chama sempre para a vida, e vida em plenitude, e vida também para aqueles que estão vivendo processos de marginalização. Então, é nesse sentido que a fé, que nessa pandemia não imuniza, mas que pode gerar em nós processos de humanização. É a partir então dessa chave, dessa perspectiva, andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar, que a gente se entrega diante do mistério, pedindo compaixão e ao mesmo tempo fortalecendo nossa jornada para continuarmos firmes nessa jornada tão importante para nós. Devemos lembrar, irmãos e irmãs, que o Espírito sopra onde quer. Ninguém pode controlar, ninguém pode limitar, ninguém pode dizer a Deus realmente o que Ele é. Toda a nossa percepção sobre Deus é uma limitação, é uma tentativa de aproximação, mas lembre-se, esse mistério é muito maior. Não cabe em nossa igreja, em nossa instituição, não cabe no discurso religioso, não cabe dentro do templo, dos nossos templos. Esse mistério é muito maior. E temos então esse convite através do profeta de continuar conhecendo Deus. Não importa se eu sou um líder religioso, não importa quanto tempo eu tenho na caminhada eclesiástica, tudo isso se torna de alguma forma pequeno ou quase que irrelevante diante do desafio de sempre me permitir conhecer o mistério. Para nós, a fé cristã reformada e ecumênica é a partir da Bíblia, a partir da Escritura Sagrada. Fazemos então leituras em busca de orientação e de percepção da vida, do cotidiano e de como a história de outros, de outras narrativas, no momento histórico, ancestralidades, de quais lições nós podemos trazer para a nossa caminhada hoje. Conhecer Deus é um ato de fé. Conhecer Deus é um ato de sensibilidade. Conhecer Deus não é apenas olhar para o céu e para as estrelas, mas é ser capaz de olhar para o lado, olhar para o outro e, de maneira empática, de maneira despertando a alteridade e a compaixão, perceber que muitas vezes o Cristo de Deus está ao nosso lado, através de homens e mulheres, de dentro e de fora das nossas igrejas. Por isso, irmãos e irmãs, estejamos todos e todas abertas a esse mistério que nos acolhe, a esse mistério que nos faz se sentir amados, amadas, a esse mistério que diz, estou contigo, a este mistério que diz, não temas, a este mistério que mesmo nos dias complicados como esses que estamos vivendo, somos capazes de ouvir a sua orientação e o seu abraço, dizendo que somos
preciosos. E por isso experimentar Deus é também essa tentativa de, mesmo em silêncio, ou muitas vezes sem discernimento, de compreender de fato o que está acontecendo, entregar a nossa vida ao Senhor, pedir a sua piedade e dizer a Ele que nós estamos aqui para servi-lo e para amá-lo. Mesmo sendo difícil, irmãos e irmãs, a nossa fé precisa ser madura para que, não havendo vacas nos currais, o produto da oliveira minta, nós possamos nos alegrar no Senhor e exultar no Deus da nossa salvação. Fique bem, se possível, fique em casa, vacina já e democraticamente para todos e todas. Amém.